Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, analisando a passagem que Jesus caminha sobre as águas. O nosso foco de interesse não será tratar do fenômeno mediúnico de andar sobre as águas, porque nós sabemos que Jesus conhecia aspectos das leis naturais que nós ainda não conhecemos, e ele operava esses recursos. Quem se interessar pelo entendimento da doutrina espírita sobre os eventos contidos na Bíblia, que nós chamamos de milagrosos, vão encontrar explicações de Kardec na Gênese e no livro dos Médiuns, mostrando que esses são eventos naturais. O que nós vamos fazer aqui é extrair desse episódio a mensagem espiritual, ensinamentos preciosos, sobretudo nesse período de transição evolutiva que nós estamos vivendo. Nesse capítulo, de acordo com Mateus, depois de Jesus fazer a multiplicação dos pães, ele pede aos discípulos para subirem no barco, atravessarem o lago de Genezaré e que ele os encontraria do outro lado da margem. O lago de Genezaré, ele também é conhecido como o Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades. E ele é um lago grande, ele tem cerca de 15 quilômetros de extensão entre essas duas margens. Então, numa travessia em linha reta, os discípulos iriam navegar sobre a parte mais profunda, em alto mar. Então, seria uma viagem e tanto. E a gente já fica pensando aí como é que Jesus ia fazer para chegar na outra margem sem o barco, porque a princípio ele teria que contornar o lago a pé. E quando os discípulos então sobem no barco, e quando eles estão atravessando o lago, no meio do caminho, acontece uma forte tempestade, né? Os ventos fortes agitam as águas, e nós vamos ver o que acontece fazendo a leitura dessa passagem, que vai dos versículos 22 a 34. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Bom, nós vamos analisar aqui alguns versículos individualmente. Nesse primeiro versículo aí, 22, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco, a gente já vê de cara que essa passagem está cercada de muita coragem e obediência por parte dos discípulos. Porque eles eram pescadores experientes. Muito provavelmente eles perceberam que ia cair uma tempestade. Mas quando Jesus pediu para eles subirem no barco e ir para o outro lado da margem, eles foram. Porque eles podiam ter passado a noite ali em terra firme, que seria muito mais seguro. Então, é nessa coragem
que nós devemos nos espelhar quando chegar também a nossa hora de subir no barco e ir para o alto mar. Porque quando Jesus nos chamar para viver experiências mais profundas, necessárias para provar a Ele as nossas conquistas evolutivas, só vai ter um jeito, é fazer como os discípulos fizeram, né? Enfrentar as ondas das grandes tribulações, as ondas dos grandes testemunhos e as ondas dos grandes desafios. É não fugir da raia, com ou sem variante de Covid, com ou sem crise econômica, com ou sem briga familiar. A nossa resposta deve ser: eu vou, eu estarei onde o Senhor quiser que eu esteja. E isso está em João, no Evangelho de João. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, não é moleza ser um servidor de Jesus, né? O Evangelho é abraçar uma vida de renúncia e de dedicação ao próximo. Porque ser cristão não é ser um quadro decorativo, não é ser um bibelô, é ser sal da terra. É aquele que consegue gostar da vida não só no dia de festa, mas no dia de luta também. E é por isso que Jesus fala para nós em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mar vai se agitar, haverá turbulências, mas é uma reação natural de um mundo onde os desorientados se sentem afrontados por aqueles que são servos conscientes de Jesus. Voltando à passagem, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Então, a gente vê ali que no momento em que os discípulos estão enfrentando a tempestade em alto mar, no momento que eles estão aflitos dentro do barco, Jesus aparece ali para socorrê-los. Eles percebem a presença de Jesus, e caminhando sobre as águas, mas, a princípio, eles não entenderam que era Jesus, eles ficaram com medo, né? Eles pensaram que era um fantasma. Eles estavam tão compenetrados na travessia do mar que ver um homem caminhando sobre as águas acabou dando uma sacudida neles. Eles não esperavam aquilo, né? E é assim na vida da gente. Tem episódios que nos sacodem, né? Na nossa travessia do berço ao túmulo, a gente fica tão envolvido com preocupações familiares, profissionais, financeiras, que às vezes a gente precisa de uma sacudida, né? Se a gente está excessivamente ocupado com nascer e morrer, dormir e comer, passear e trabalhar, aí Jesus vai ter que aparecer na vida da gente. E vai ser de surpresa, vai ser abalando as estruturas, vai ser em circunstâncias desafiadoras, que é para tirar a gente do transe. Como quem diz assim: ei, acorda, né? Presta atenção nos seus compromissos espirituais. Voltando a essa passagem, Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, vocês vejam como Jesus conforta, como Jesus dá sustento vibratório e espiritual para aqueles discípulos aflitos, né? Quando ele fala tenham bom ânimo, ele está querendo dizer tenham coragem, né? Não sintam esse medo exagerado. Se vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir se concentrar para manobrar o barco e atravessar essa tempestade com segurança para chegar para outra margem. Então, a gente precisa perceber que quando o mar da nossa vida fica agitado, é que as sombras, elas tentam trabalhar para nos arrebanhar, né? Elas provocam em nós
uma perturbação. E usam para isso aquela parte da humanidade que ainda não se sensibilizou por Jesus, que ainda não tem simpatia pelo bem, que ainda tem prazer com a queda do outro. E as sombras acabam fazendo com que nós façamos menos bem do que aquele bem que nós somos realmente capazes de fazer. Infelizmente, nós temos cedido demais aos convites das sombras, né? Quando nós acolhemos aqueles pensamentos de que nós não somos capazes, de que nós estamos cansados, de que nós já fizemos tudo o que era possível fazer. Então, é preciso coragem para afrontar as sombras. O nosso medo, ele não pode ser maior do que o nosso compromisso com o Evangelho. Isso não significa que nós temos que sair por aí convencendo os outros de que nós estamos certos e eles estão errados, né? Porque isso aí só iria gerar discussão. Afrontar as sombras é não ceder na nossa conduta sem tentar mudar a conduta do outro. É ter a coragem de sustentar um ponto de vista cristão no mundo sem constranger ninguém. É ter a coragem de se manter no posto de trabalho onde Jesus nos colocou, de forma serena, otimista, esperançosa, apesar das nossas fragilidades. É ter a coragem da fé, a coragem de ser fiel a Deus, aconteça o que acontecer. Haja o que houver, tem que ter coragem, porque quando a gente decide fazer o bem, fazer o certo, tudo no mundo vai conspirar contra. É claro que a gente não pode ser impulsivo, mas se a necessidade bater a nossa porta, nós não podemos deixar que o medo nos paralise. E parafraseando Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tenham a certeza que qualquer tarefa boa que a gente se propõe a fazer, desde cuidar de um filho doente a construir um grande hospital, Jesus vai estar no meio do mar, agitado, dizendo para nós: tenham coragem, sou eu, não sintam medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Bom, se a gente visse um vulto luminoso à noite, no meio do mar, andando sobre as águas, a gente provavelmente sairia correndo, né? Mas Pedro faz uma afirmativa que só um espírito moralmente muito estruturado faria. Ele fala: se és tu, Senhor, manda que eu saia da segurança de dentro desse barco para viver um perigo maior ainda aí, que eu vou. Né? E, então, é um episódio épico, né? Só para a gente sentir a profundidade espiritual dessa passagem, vamos comparar com uma situação atual, que é a pandemia de Covid-19. Então, a pandemia de Covid-19 é um barco sacudindo, em mar agitado, né? E se Jesus falar assim, vem viver a pandemia, mas longe de um país industrializado, longe de plano de saúde, de SUS, de farmácia, de hospital, vem viver a pandemia numa aldeia no interior da África, onde menos de 10% da população é vacinada, e onde, além da epidemia de Covid-19, tem epidemia de cólera, de febre amarela, de ebola. Vem! Se fosse Pedro, ele diria: eu vou. Então, olha, a valentia e a obediência desse homem, que era simples, rude, de pouco ou nenhum estudo, né? Mas ele não aprendeu, ele não se tornou obediente assim de um dia para outro. Ele precisou aprender a obediência, né? Até ele se tornar o líder apostólico do colégio apostólico, a pedra fundamental do cristianismo dos primeiros tempos. Então, a obediência é um aprendizado. Se você está numa situação difícil, não está conseguindo ter controle de tudo, dá um voto de confiança para Jesus. Sai do barco, caminha em direção a Ele nas águas, sai daquela segurança da lucidez e se entrega. Se é Jesus que está chamando, vá.
Isso é obediência. Mas a gente vai aprendendo isso a duras penas, né? Porque nós também temos essa desenvoltura de Pedro para obedecer. Só que muitas vezes, ao invés de a gente obedecer Jesus, a gente obedece a outros senhores. No livro Pão Nosso, capítulo 16, Emmanuel nos diz assim: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corruptoras da vida. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares os conselhos do Mestre Divino? Então, a quem obedecemos? Quem estala os dedos e nós saímos correndo? O cartão de crédito, o shopping, a Black Friday, os eletrônicos, a rede social, o dinheiro, o poder, o sexo, a vaidade? Quem manda em mim? É Deus ou Mamon? Porque ou é um ou é outro. Falando assim, até parece um processo fácil, mas não é, porque nós pensamos que nós já somos servos de Jesus. Nós admiramos Jesus, nos emocionamos com Jesus, estudamos Jesus, mas nós ainda obedecemos o mundo. Muitas das coisas que nós fazemos ainda é por vaidade. E aí vão acontecer circunstâncias para provar para a gente essa realidade. E nós usamos o nosso livre-arbítrio para decidir a quem ou o que iremos obedecer. À medida que o nosso nível de obediência vai se consolidando, aí a gente vai caminhando para aquela condição que o apóstolo Paulo afirmou para nós: não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Quando Emmanuel, como Públio Lentulus, estava na praia em Cafarnaum, Jesus falou para ele: é do seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Ele não seguiu Jesus, ele escolheu obedecer às convenções do Império Romano. Paulo, em Damasco, tinha duas escolhas: ou ele ignorava a visão que ele teve de Jesus e seguia para Damasco para matar Ananias, ou ele se ajoelhava e dizia: Senhor, o que queres que eu faça? O que ele fez? Ele deixou de obedecer aquele impulso que ele tinha de agressividade, as convenções do Sinédrio, o orgulho da raça, e seguiu Jesus. Então, quando a gente está numa situação difícil e nós precisamos fazer escolha, o que nós devemos fazer? Perguntar para Jesus: o que o Senhor quer de mim? O que queres que eu faça? Porque a resposta virá por meio de um amigo querido, de uma música que você ouve, da página de um livro, de um filme na TV, um sonho. E a hora que a resposta vier, nós não podemos recuar. A gente precisa obedecer. Se Jesus mandar a gente sair do barco e andar sobre as águas, a gente vai. Voltando à passagem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quando Pedro, de dentro do barco, ele disse para Jesus: se o Senhor me chamar, eu vou. A resposta de Jesus para Pedro foi qual? Vem, eu sei que você é capaz de fazer o que eu fiz. Né? E ele corajosamente vai, porque se Jesus tivesse falado para Pedro que não ia dar certo, provavelmente ele não teria ido. Ele só foi porque Jesus disse: vem, eu sei que você consegue. E o homem, ele realmente é capaz de fazer coisas extraordinárias. E Jesus espera isso de nós. Por isso que ele falou: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se nós tivermos a coragem de dizer: se o Senhor disser que eu vou fazer, eu farei, a resposta de Jesus para nós vai ser: vem, faz, eu quero ver você fazer, eu sei que você consegue. Coisas extraordinárias são coisas que, antes de serem feitas, alguém diria: isso aí é impossível de ser feito. Mas o homem não conseguiu viajar
no espaço, fora da Terra, para chegar no seu satélite mais próximo, que é a Lua? Conseguiu. Antes disso, na época das navegações, o homem não conseguiu contornar o mundo com um barco de madeira, movido pela força dos ventos e uma vela de tecido? Conseguiu. O homem não é capaz de se comunicar com alguém do outro lado do planeta por um meio de comunicação sem fio? Sim. O homem não é capaz de retirar um coração doente de alguém e colocar naquele lugar um coração saudável de uma outra pessoa que faleceu? Sim. O homem é capaz de fazer muitas coisas extraordinárias. Ele é capaz de sustentar um casamento fadado ao fracasso. Ele é capaz de superar uma enfermidade incurável. Ele é capaz de superar a tristeza de uma enfermidade que não foi curada. E ele é capaz até de perdoar o assassino do seu filho. Então, das tecnologias aos dramas sociais e familiares, o homem é capaz de realizar coisas extraordinárias. E para fazer o extraordinário, nós precisamos de esforço. Quando Jesus diz a Pedro, vem, ele está querendo dizer, prova o seu valor, mostra para mim o grau de esforço que você já pode apresentar para realizar alguma coisa que aparentemente vai além das suas forças. Então, é o esforço que determina o nosso maior ou menor aproveitamento da nossa jornada evolutiva. Quando Jesus aparece na frente do barco, a maioria dos discípulos fica lá com medo e gritando. Mas Pedro, ele resolve aproveitar aquele momento e tenta caminhar nas águas igual a Jesus. Essa é a diferença. Nós também podemos aproveitar o nosso tempo aqui para realizar coisas boas. Basta que nos esforcemos. Se eu me esforçar para me reconciliar com alguém, para sustentar um casamento, para prestar um concurso, para superar uma enfermidade, algum resultado positivo eu vou ter. Agora, se eu cruzar os braços, aí nada vai acontecer. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Bom, Pedro, ele estava indo bem, estava caminhando já sobre as águas, e, de repente, ele duvidou de si mesmo, duvidou de Jesus. E quando a gente duvida da capacidade de Jesus agir na vida da gente e da nossa capacidade de superar as dificuldades, a gente afunda. Muitas vezes a gente já está no barco, já está caminhando em direção a Jesus e vem uma ideia. Pedro, ele se autossugestionou, né? Ele se autossugestionou negativamente pelo medo, né? Pela agitação do vento. Então, às vezes a gente já está no barco, já está caminhando em direção a Jesus, mas a gente vem aquela ideia infeliz, pode ser de um desencarnado malfeitor, pode ser a gente mesmo que se autossugestiona com uma ideia fixa, se auto-obsidia, e quando a gente associa uma ideia infeliz a um medo sem justificativa, a gente afunda no mar de vibrações negativas, né? E nós, então, para evitar isso, precisamos entender que pensamento é tudo. Quando a gente pensa, a gente pode emitir tanto ondas de angústia, de medo, de raiva, de ódio, mas nós também podemos emitir ondas de um enorme poder transformador no campo espiritual. Então, com o pensamento, a gente cria e recria, adoece, cura, motiva e desanima, levanta e cai, tudo depende de nós. Então, se eu incorporar uma ideia negativa de alguém, seja numa conversa de trabalho, numa entrevista de TV, no WhatsApp, no Facebook, quando eu incorporo uma ideia negativa, aqueles que vibram nessa mesma faixa se aproximam de mim
e vão sintonizar comigo. E aí aqueles desencarnados malfeitores, mal intencionados, eles vão se aproveitar dessa brecha que a gente dá. Mas se eu conseguir manter os meus pensamentos elevados acima da faixa vibratória desses desencarnados mais infelizes, eles não vão conseguir captar os meus pensamentos, porque apenas os espíritos superiores vão conseguir saber tudo de mim. Assim como Jesus, né? Bastava ele olhar para alguém que ele já sabia de tudo. É só eu vibrar numa faixa vibratória acima desses desencarnados que querem me prejudicar. Então, vamos ter cuidado com o vento que sopra, cuidado com as sugestões infelizes, porque quem afunda na água por causa de um vento não está pronto para enfrentar ao lado de Jesus as grandes tempestades. Então, não vamos duvidar da solidariedade de Jesus por nós, ele estendeu a mão para Pedro nesse momento. Não vamos duvidar da solidariedade dos bons espíritos para com as nossas necessidades e, sobretudo, quando Jesus nos chamar para sair do barco, para sair da nossa zona de conforto, que estejamos preparados para responder. Se é o Senhor que está me chamando, eu vou. Eu estarei onde o Senhor quer que eu esteja. Muito obrigada e vamos para a segunda parte.